Olá, me chamo Vitor Mascarenhas, sou professor de psicologia, mais especificamente em neuropsicologia, terapia cognitivo-comportamental, psicólogo, e neuropsicólogo. Bom, gente, hoje eu quero falar para vocês sobre um artigo, que teve como tema neurobiologia e neuropsicologia na esquizofrenia e no uso da cocaína. Tá? No final da apresentação, vocês vão ver a referência bibliográfica. Quem quiser saber mais, sobre ler o estudo, de forma completa, pode buscar e fazer sua leitura. Bom, o artigo, ele vai discutir a relação entre o uso da cocaína e a esquizofrenia, destacando que ambos vão compartilhar substratos neuropsicológicos semelhantes. Tá? E a cocaína ela tem sido historicamente associada a efeitos psicoativos. Tá? E o uso crônico pode desencadear sintomas psicóticos, dificultando o diagnóstico diferencial com a esquizofrenia. Então, isso no âmbito clínico, o profissional precisa ter muita experiência para diagnosticar a condição desses sintomas psicóticos e a relação, com a esquizofrenia. Então, o estudo ele vai abordar a importância da neurobiologia, tá, e da neuropsicologia na diferenciação dessas condições. O objetivo do estudo. Tá? O objetivo desse estudo foi estabelecer um paralelo entre os avanços da neurociência no entendimento da esquizofrenia e do uso da cocaína, enfatizando a contribuição da neurobiologia e neuropsicologia no diagnóstico diferencial. Tá? Então, aí veja a importância entre você saber a neurobiologia, conhecer a neurociência e a neuropsicologia, para ajudar nesse diagnóstico diferencial. E com relação à metodologia, esse estudo fez uma revisão de literatura, tá, analisando dados neuropsicológicos e neurobiológicos, tá? Então, assim, de indivíduos com esquizofrenia e usuários de cocaína. Foram revisados artigos e pesquisas sobre os efeitos da cocaína no cérebro e sua relação com a esquizofrenia e os seus impactos nas funções cognitivas. Os principais resultados desse estudo: 7,8% dos usuários de estimulantes desenvolveram sintomas psicóticos em testes experimentais. Claro que a gente está falando de testes experimentais, mas se a gente pensar na vida real, uma quantidade maior da população, um número desse é um número extremamente alto. Tá? Então, assim, e preocupante também. Bom, 40% dos dependentes de cocaína relataram sintomas paranoides, enquanto 30% apresentaram alucinações e outros sintomas psicóticos. Tá? Então vejam que é uma porcentagem, relativamente alta, 40%, de dependente, de cocaína, não só dos sintomas psicóticos ali, mas também de paranoides, e 30% outras alucinações e outros sintomas psicóticos. Bom, em um estudo, os autores dessa pesquisa mostraram que a prevalência de sintomas psicóticos foi de 88,7% nos usuários de cocaína de forma grave, tá? Enquanto os índices foram 6,7% no sem transtorno e 47,7% nos abusadores. Tá? Então, quem abusa, da condição excede o uso, de cocaína, 55,2% nos dependentes leves e 77,7% nos dependentes moderados. Tá? Bom, outros resultados aqui que são importantes. A esquizofrenia e o uso crônico de cocaína compartilham alterações nas vias dopaminérgicas, especialmente na via mesolímbica, contribuindo para sintomas positivos psicóticos. Tá? Então, assim, as alterações na via dopaminérgica, algumas vezes, podem gerar uma falta de iniciativa. Tá? E aí, outras condições, além desses sintomas psicóticos aqui,
e que vão afetar, né, essas outras vias mesolímbicas aqui. Bom, técnicas de neuroimagem revelam a redução do metabolismo do córtex pré-frontal, tá, em esquizofrênicos e usuários também de cocaína. Então vejam que você tem uma associação entre a diminuição aí do metabolismo na região do córtex pré-frontal. Então, se isso vai afetar diretamente aqui a condição das funções executivas, tá? E aí isso vai afetar condições de atenção, controle inibitório, tá? Tomada de decisão, isso vai gerar também problemas de controle de impulso, tá? E aí vai depender, claro, de cada indivíduo. Estudos neuropsicológicos indicam, tá, déficit de atenção, tá, memória operacional, funções executivas, como eu falei para vocês, e a tomada de decisão. Vejam, condição indica déficit de atenção. Bom, déficit de atenção possivelmente vai gerar um déficit de processamento de memória. E aqui, quando a gente está falando de memória operacional, a gente está falando também de funções executivas, a gente está falando de lobo frontal. A pessoa que ela não consegue prestar atenção, ela vai ter a dificuldade maior também em armazenar esse conteúdo e também vai ter uma série de dificuldades em funções executivas, né? Como falei, controle inibitório, com velocidade de processamento de informação, porque a redução desse metabolismo aí cerebral, somente nessas áreas, né, que mostraram nas técnicas de neuroimagem. E para concluir, os dados indicam que tanto a esquizofrenia quanto o uso de cocaína resultam de alterações estruturais e funcionais do cérebro, com impacto significativo nas funções executivas. Então vejam, você não tem só uma alteração aí estrutural e funcional do cérebro, você tem também um impacto das funções cognitivas. Aí a gente já falou atenção, já falou funções executivas, memória operacional. Tem um tipo de memória de curto prazo e que ela faz parte das funções executivas. Tá? A teoria dopaminérgica, né, que sugere que o aumento da atividade dopaminérgica nos circuitos cerebrais é um fator comum a ambas as condições. Então, vejam que o aumento aí, né, dessa atividade dopaminérgica nos circuitos cerebrais, elas podem gerar aí uma condição de aumento de falta de iniciativa, né, ou de você acelerar demais o comportamento. Então, isso também por causa da dificuldade que vai ter na forma aí de controle de impulso e de controle no controle inibitório, certo? Que aí são funções executivas. A distinção entre os quadros é essencial para um diagnóstico preciso e um tratamento adequado, ressaltando a necessidade de mais pesquisas sobre essa relação complexa. Então, a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial, tá? Esse diagnóstico específico. Por quê? Quanto melhor um processo avaliativo, melhor um processo de intervenção. Né? Os quadros, né, principalmente, seja do uso de cocaína, seja de um transtorno psiquiátrico como a esquizofrenia, a gente precisa fazer uma avaliação muito boa para que o seu processo de intervenção seja também muito bom e de forma heterogênea, para que o prognóstico desse paciente seja melhor, certo? Bom, minha gente, aqui, né, para terminar, a referência, tá, desse estudo. E quem quiser saber mais, busquem aí. Eu vou estar também escrevendo o texto e vou deixar na descrição, né, no meu site. Tá bom? E espero que gostem, compartilhem, comentem. Não esqueçam de se inscrever no canal. E, bom, até o próximo vídeo. Um forte abraço.